Continuando aqui com memória cache, a gente vai ver agora como a gente vai fazer para mapear os blocos de memória principal nas linhas de memória cache. A razão é, você não tem linhas suficientes para armazenar todos os blocos. Então a gente vai ter que fazer uma escolha, tem que mapear sabiamente para a gente evitar ficar trocando linhas o tempo todo. 3 técnicas existem, tá? A gente vai ver cada uma delas. A primeira técnica se chama mapeamento direto. Cada bloco da memória principal vai poder ser encontrado apenas em uma linha da memória cache. Então, se você for procurar saber se um determinado bloco está na memória cache, você vai procurar somente naquela linha. E se não estiver ali, não está na memória cache, simplesmente assim. O endereço, então, nesse mapeamento direto, é dividido em 2 partes. Tem os bits menos significativos, que são W. Eles são usados para identificar qual palavra a gente está acessando dentro de uma linha. Lembra que uma linha pode ter mais de uma palavra, pode ter algumas palavras. Então, os bits menos significativos, quando a CPU pede um endereço, que ela vai dar um endereço geral de uma palavra, essa palavra é encontrada dentro da linha pelos bits menos significativos. E os S-bits mais significativos vão servir para identificar se o bloco correto está dentro dessa linha. Se essa linha de dados que a gente está lendo na memória cache, se ela contém o bloco que a gente está procurando. Só que aí o bloco que a gente está procurando, nesse mapeamento direto, a gente vai dividir esses S-bits em 2 grupos, em 2 subgrupos. A gente vai usar os R menos significativos e o S-R mais significativos. Esses S-R mais significativos são um rótulo, um tag, que a gente vai usar para localizar, para comparar com o endereço de memória que a gente está procurando, e a gente vai armazenar esses S-R naquele tag que a gente viu lá no slide anterior, que a gente armazena na memória cache. E os R restantes vão servir para identificar qual linha da cache a gente vai olhar. Lembra que a gente tem um mapeamento direto, então cada bloco da memória RAM pode estar em exatamente uma linha da memória cache. Qual linha a gente vai procurar saber se ele está lá ou não? Pelos R bits menos significativos de S. Pelos S menos R mais significativos, então a gente vai comparar o tag para verificar se está lá ou não o dado que a gente está procurando. Aqui está o exemplo, da implementação. Então, se a gente quer achar um endereço aqui, nesse exemplo aqui a gente está usando 24 bits de endereçamento. Os 2 bits menos significativos vão dizer qual palavra dentro da linha, quantas palavras tem em cada linha nesse caso. Tentem pausar o vídeo e responder. Como a gente tem 2 bits, a gente vai ter 2 elevado a 2, são 4 palavras dentro de uma linha. Sobraram então 22 bits para o endereçamento. Desses 22 bits, a gente vai usar 14 para identificar qual linha de cache ele está. Quantas linhas de cache a gente tem então nessa memória? Tenta pausar o vídeo e responder essa questão. Se a gente tem 14 bits, a gente vai ter 2 elevado a 14 linhas de cache. Então aqui a gente vai poder acessar o nosso dado, que vai dar 16K linhas de cache. E o restante, os outros 8 bits, vão servir para saber se o bloco que a gente está armazenando de memória é o que a gente está procurando. Vai ser o tag que a gente vai armazenar na memória RAM. Usando essa estrutura aqui, o que a gente garante? A gente garante que 2 blocos de memória RAM não vão ter o mesmo tag na mesma linha. A gente consegue fazer uma identificação única de bloco aqui da memória RAM dentro das linhas de cache. E aí, para a gente verificar se está aqui, a gente localiza a linha pelos 14 bits R, e depois usa os 8 bits de S-R para saber se efetivamente é o bloco que a gente está procurando. Eu vou ilustrar isso aqui nos próximos slides. Aqui está um exemplo de memória, os primeiros
blocos da memória principal, memória RAM, e aqui está a memória cache. O endereçamento da memória RAM, ela vai embora, né? A memória RAM é muito maior. Esse aqui são só os primeiros blocos. Esse bloco 0, ele vai ser mapeado aqui na linha 0. E a gente vai armazenar os bits mais significativos desse endereço nesse tag. Simples assim. A linha M-1, o bloco M-1 de memória RAM, cai na linha M-1 de memória cache. Esse é o mapeamento direto. Agora a gente vai ver como é que isso acontece efetivamente. Qual bloco de memória RAM a gente pode armazenar dentro da linha de cache número 0? Voltando aqui, ó, se a gente tem 8 bits mais significativos para identificar o bloco, significa que quantas vezes maior é a nossa memória RAM em relação à nossa memória cache? Vocês conseguem identificar? Seria 2 elevado a 8. Então a gente teria uma memória RAM que seria 256 vezes maior do que a nossa memória cache. Isso é um mundo muito ideal, tá? Normalmente é muitas vezes maior ainda. Mas então, o que significa isso? Significa que a gente tem 256 blocos, conjuntos de blocos de memória RAM que poderiam ser guardados aqui. A gente vai identificar qual desses 256 possibilidades estariam aqui. Então, quais blocos de memória poderiam estar na linha 0? Observando aqui o endereço de 24 bits, os 2 bits mais significativos vão dizer qual bloco poderiam estar nessa linha de cache. Por exemplo, 0, M, 2M, etc. Sendo M o tamanho da memória cache. FF, então, 01 e 00 vai ser o tag que a gente vai armazenar. Já na linha 1 da memória cache, a gente vai poder armazenar, lembrando, né, que a gente guarda 4 palavras por linha ou bloco, então a gente vai armazenar as linhas 000004 e aí alterando os 2 bits mais significativos. E na última linha de cache a gente vai armazenar esses blocos aqui de memória RAM. Simplesmente uma operação de resto. Isso aqui é um bom exercício para vocês fazerem, ó, um exemplo. Dada essa configuração, em qual linha de cache vai cair o endereço 01FE23? Aí vocês têm que calcular qual linha vai cair e qual vai ser o tag e qual vai ser a palavra dentro da linha que você está acessando com essa configuração. Esse é um tipo de exercício legal para vocês treinarem, para ver se vocês entenderam corretamente como é que funciona o mapeamento direto. Aqui está como é feita a organização então desse mapeamento direto de memória cache. Ele funciona da seguinte maneira. Aqui está o endereço do dado que a CPU solicitou, da palavra. A gente vai pegar essa linha, que são R bits, e vai localizar qual linha de cache a gente vai acessar. Dado a linha que a gente vai acessar, a gente vai pegar a tag dela. Aí no segundo passo, a gente pega essa tag, que são S-R bits, e vai comparar com a tag que a gente está procurando. Se por acaso a gente encontrou e bateu as duas tags, se são iguais, significa que essa linha aqui de cache está armazenando o bloco que a gente estava procurando. Ótimo, então isso daqui é um acerto. Bateu. Se bateu, a gente vai pegar a palavra dentro dessa linha, vai acessar essa palavra e vai devolver para a CPU. Então a gente vai procurar. Se por acaso a gente comparou com o tag e não bateu, a gente vai buscar o dado na memória principal. Aí na memória principal a gente tem lá o endereço completo, a gente vai no bloco correto, com os S-bits, e a gente pega dentro do bloco a palavra que está sendo procurada e devolve para a CPU. E o bloco vai ser armazenado na memória cache, para futuro uso. Aqui tem um diagrama, tá, de como a gente acessa
os dados aqui como a memória principal é armazenada na memória cache. É mais ou menos essa proporção, é gigantesco a memória principal em relação à memória cache. Onde vai ser armazenado? É a operação de resto. Ó. Esse primeiro bloco é na primeira linha. Esse bloco também é nessa linha. Esse segundo bloco aqui, nessa sequência, já é nessa linha. Esse bloco é nessa. Esse aqui é na última, esse aqui é na penúltima, esse aqui também compartilha na última. Então, se você for encontrar, você vai olhar pelo tag, né? Olha aqui os tags. Aqui é os tags das últimas posições de memória, FF. Aqui é uma posição intermediária 16, aqui é a posição inicial 0. Usando essa configuração aqui de 24 bits. Vantagens e desvantagens do mapeamento direto. Ele é mais simples do que as outras implementações que a gente vai ver, e ele é mais barato no sentido de que você tem que fazer só um resto. Você pega os bits, você já sabe diretamente onde é a tag, você pega os bits correspondentes, você já sabe comparar a tag, você pega os bits e já sabe qual palavra dentro da linha. A desvantagem é que se dois blocos da memória principal compartilham a mesma linha da memória cache, e eles são pedidos alternadamente, você vai ter um miss em todos os acessos. Porque vamos supor que você vai acessar um dado que está nesse bloco. Aí ele vai na memória cache. Aí você pede uma palavra que está nesse bloco. Aí ele vai para a memória cache e substitui o outro. Aí você pede um desse. Vai substituir de novo. Isso evidentemente não vai acontecer assim, linha por linha de código. Mas pode acontecer entre dois fors ou entre uma função que é chamada dentro da memória principal, que está um pouco mais longe, e por acaso compartilha a mesma linha de cache. Isso é um desastre para o desempenho. É a mesma coisa que você não ter cache, ou às vezes até pior, porque você está fazendo uma comparação a mais. Então essa implementação de mapeamento direto, ela não é muito utilizada, tá? Ela não é legal. Para tentar aliviar essa implementação de memória cache direta, algumas implementações usaram antigamente o que chamava de cache vítima. E algumas implementações usam até hoje. O que ela é? Nada mais do que uma pequena memória de 4 ou 16 linhas de cache. Pode ser maior, né? Não tem tamanho certo. Mas a ideia é que nela você pode armazenar o endereço completo do bloco. Então você não vai mais dividir daquela maneira que a gente viu. A gente vai ter o tag do tamanho da memória, exceto com qual a palavra dentro da linha. E para que serve ela? Nela a gente vai guardar as últimas linhas que foram retiradas da cache L1, substituídas. Como nesse caso aqui que a gente viu. A gente pegou essa aqui e substituiu por essa. Essa aqui, no caso, essa linha 1, esse bloco 1, iria para a cache vítima. E aí, se a gente fosse pedir de novo ela por um tempo depois, a cache vítima ia estar lá muito mais rápido do que a memória principal ou outro nível de cache, e ia recuperar em menos tempo do que se você tivesse que buscar ela longe. Então essa cache vítima é um backup para uma cache L1 nos casos muito ruins, que você tem por azar um compartilhamento de linha muito grande e você está trocando essa linha o tempo todo. Então você consegue manter um bom desempenho. Tá? Existem cache vítima até a cache L4 pode ser uma cache vítima da L3 em algumas implementações. Mas aqui, nesse exemplo do livro, ele foca na cache vítima de cache L1. Entre L1 e L2. E essa cache vítima ela usa esse mapeamento aqui, que a gente pode usar também na própria memória cache de nível 1 ou até outro nível. O que significa um mapeamento associativo, né? Ou um mapeamento completo? Nesse caso, a gente não vai usar bits de endereço para identificar em qual linha o bloco de memória RAM pode cair. Na verdade, qualquer bloco de RAM pode ocupar qualquer linha. Por que a ideia de adotar essa estratégia? Para minimizar aqueles erros que a gente viu naquele exemplo, né? Agora, a gente pode usar qualquer linha que a gente quiser em qualquer sequência
Enquanto tiver espaço, a gente vai continuar armazenando os blocos antigos, que a gente provavelmente vai usar de novo pelo princípio da localidade. Dessa maneira, a gente não vai precisar substituir uma linha específica que de repente a gente não gostaria de substituir, mas pode substituir linhas de cache que provavelmente a gente não vai usar de novo no futuro, né? Segundo alguma lógica. A gente vai ver essas lógicas mais para frente. Então, a memória é dividida em dois grupos, os W, que é para armazenar a palavra dentro da linha, e os S, como a gente viu anteriormente, não é subdividido, ele inteiro vai ser o tag, para a gente identificar qual bloco está aqui. Então a gente tem que fazer uma busca em todas as tags de todas as linhas para saber se um bloco está aqui. Isso pode ser bem complicado, né? Por exemplo, um bloco pode estar em qualquer linha, e a gente tem que vasculhar a memória cache inteira para localizar. Já deu para ver que não é tão simples, né? Então está aqui a organização desse tipo de memória cache associativa. O primeiro passo, então, é você pegar todas as tags e comparar com a tag que a gente está procurando. Olha que coisa, né? Se por acaso uma delas tem o dado que a gente está procurando, uma dessas tags aqui encontrou, a gente vai dentro dela e acessa a palavra. Se não for encontrado, aí a gente vai acessar na memória, como a gente viu o passo 2b da implementação anterior. Mas isso aqui só tem basicamente dois passos, né? Encontrou ou não encontrou. Agora, para e pensa um pouquinho na complexidade que vai ser para implementar isso. Olha aqui esse tamanho desse comparador. Ele é gigante, tá? Tem N comparadores aqui, e N é o número de M, né? Que M é o número de linhas de cache. Isso aqui vai ficar gigantesco, principalmente conforme vai aumentando o tamanho da cache. Então tá aqui, ó, o diagrama. Basicamente, qualquer linha em qualquer bloco em qualquer linha. E aqui você vai ter o endereço praticamente completo da memória. O mapeamento associativo por conjunto é a nossa terceira alternativa. Ela é uma alternativa entre as outras duas que a gente viu, tenta pegar os pontos fortes das duas. Ela tenta pegar o ponto forte do mapeamento direto, que é a simplicidade de implementação, e o ponto forte do associativo, que é você não ficar trocando muito de blocos nas mesmas linhas. Você tem um certo conforto ali nesse caso. Como é que ele funciona? Ao invés de você ter a memória dividida em linhas, a memória cache, você vai dividir a memória cache em conjuntos de linhas. E os conjuntos de linhas, cada conjunto vai poder armazenar um bloco específico, um conjunto de blocos específicos da memória RAM. Então, se você tem um bloco de memória RAM que você está procurando, você vai encontrar eles em apenas um dos conjuntos da memória cache. E dentro desse conjunto de linhas você vai ter um certo número de linhas, pode ser 2 ou 4, etc. E aí você vai procurar dentro dos tags dessas linhas dentro do conjunto para saber se as linhas que você está observando, elas contêm o bloco que você está procurando. Um exemplo, se você tem duas linhas por conjunto, a gente chama aqui uma cache 2 associativa, e ela tem duas linhas onde o seu bloco pode ser encontrado. A memória cache associativa por conjunto ela pode ser implementada de duas maneiras, usando módulos de memória associativos ou módulos de memória de mapeamento direto. Se a gente usar um módulo associativo, cada módulo associativo vai ser um conjunto. Se a gente usar memória de mapeamento direto, a primeira linha de cada módulo vai ser um conjunto onde a gente vai poder armazenar o mesmo tipo de bloco. Essa é a maneira que a gente pode implementar. Então agora para um pouquinho e pensa. Quantos módulos de memória associativa a gente vai precisar ter para armazenar, por exemplo, uma memória 2 associativa? E quantos módulos de memória de mapeamento direto a gente vai precisar para isso? Pausa o vídeo e tenta responder.
Olha, no caso B é mais fácil, né? Se a gente tem uma memória 2 associativa, a gente vai precisar de dois módulos desses para a gente armazenar o nosso dado, porque esse bloco aqui ele pode cair ou nessa linha ou nessa linha, a gente já tem duas possibilidades. Nesse caso, não é a quantidade de módulos que a gente vai é a resposta correta. No caso, a resposta correta é que cada módulo nosso vai ter duas linhas possíveis. Então a gente vai ter o número de conjuntos, vai ser, se fosse fazer uma correspondência entre esses dois, o número de módulos de memória cache aqui seria igual ao número de linhas de memória de um módulo desse. Essa é a resposta correta. Aqui está a organização de como a gente vai buscar o dado na memória cache associativa. Então a gente tem, primeiro passo, determine em qual conjunto de linhas a gente vai encontrar o dado. Aqui está o conjunto 0, conjunto 1, etc. A gente tem, no caso, K associativo aqui, né? A gente vai procurar por D bits. Vai ser semelhante ao mapeamento direto, mas ao invés de a gente, esses bits aqui darem qual linha a gente vai procurar, vai dar um conjunto de linhas. A gente vai nesse conjunto e aí a gente vai ter que comparar com todas as linhas que estão nesse conjunto 1. Se por acaso a gente caiu aqui. Todas essas linhas vão para um comparador grande, mas não tão grande quanto o do mapeamento associativo, né? E aí a gente verifica se bateu ou não. Compara simultaneamente. Se está em um desses, a gente vai na linha onde estava, né? E pega a palavra procurada. Senão a gente vai lá na memória principal. Essa é a ideia. Então um resumo aqui sobre o mapeamento associativo por conjunto. Nosso endereço tem S mais W bits, como sempre, né? O número de endereços que a gente consegue acessar é 2 elevado a S mais W, que é o número de palavras. Depois a gente tem outras informações. Qual é o tamanho do bloco? É igual ao tamanho da linha, que é 2 elevado a W. Toma cuidado aqui que esse slide aqui tem uns errinhos, né, dos elevados. A gente vai ter 4 palavras, por exemplo, se for W igual a 2. Nos nossos exemplos que a gente viu, né? Número de blocos na memória principal. Aí vai ser o número total de palavras, que é 2 elevado a S mais W, dividido por 2 elevado a W, que é 2 elevado a S. Né? Então a gente tem 2 elevado a S blocos de memória principal. Toma cuidado com esses dois aqui. Né? Número de linhas em cada conjunto, K. A gente tem K linhas em cada conjunto. Isso é definido e escolhido na hora de implementar. Número de conjuntos, V, também é uma decisão de projeto, que vai ser uma potência de 2 normalmente, 2 elevado a D, para ficar mais fácil de a gente buscar o endereço do conjunto. Agora, número de linhas de cache vai ser o quê? K vezes 2 elevado a D. É o número de linhas dentro do conjunto vezes o número de conjuntos. Tamanho da cache, K vezes 2 elevado a D mais W. D mais W está no expoente aqui, né? Por quê? Porque a gente tem W palavras em cada linha. Qual é o tamanho da tag? Aí vai ser o número de conjuntos subtraído do número de blocos. Número de blocos menos o número de conjunto. Esse é o tamanho da tag em bits. Né? Note que não é a quantidade de linhas ou quantidade de conjuntos. Os conjuntos é 2 elevado a D e o número de blocos é 2 elevado a S. Esse é um resumão, então se você entendeu bem a matéria, você vai entender esses números aqui. Se você não entender esses números, volta e estuda de novo essa parte e escutem de novo o vídeo. Aqui está um exemplo de memória 2 associativa naquela implementação com 2 módulos de mapeamento direto. Então, esse elemento de memória ele pode estar aqui, esse bloco pode estar nessa linha ou nessa. A gente encontrou, aqui está o tag, né? Então, essa linha está aqui, né? Essa linha está aqui. Se a gente quisesse pôr essa linha aqui, a primeira desse bloco, desse
última parte da memória principal, ela teria que entrar numa dessas duas linhas aqui. Esse bloco entra nessa linha, etc. Questões de desempenho, né? Quando a gente fala aí, qual é o impacto dos tamanhos de memória cache dentro da arquitetura do computador? É bem grande, tá? E também do tipo de mapeamento. Aqui tem um gráfico, aqui tem o número de vezes que você encontra a palavra na memória cache. Que no caso, uma memória cache única, né? E aqui está uma legenda do tipo de mapeamento. Mapeamento direto, 2, 4, 8, 16 associativo. Completamente associativo é complicado, né? Com esses tamanhos de cache aqui. Se você tem um mapeamento direto, você tem um desempenho menor. Vocês podem ver por aqui quase sempre. Porque é aquela questão de você ficar trocando linha o tempo todo. Quanto maior o conjunto, menor a chance de você ter uma substituição de linha. E a gente vê que o ganho é enorme até a gente chegar a 32K de memória cache L1. Então o tamanho ideal de memória cache L1 está entre 32 e 64 bits, no máximo 128K bits, né? Kbytes. Mais do que isso não faz muito sentido a gente ter uma memória cache de nível 1 maior. Por outro lado, a gente vê que se a gente usar 16K de memória e usar um mapeamento 16 associativo, a gente tem um desempenho muito bom. Melhor às vezes do que 32 com associativo direto. Ou seja, a escolha que normalmente o pessoal faz é uma escolha 4 associativo com 32K de memória cache, já atinge um resultado, vamos dizer assim, praticamente máximo de acesso. Mais do que isso não melhora, porque em algum momento a gente tem que carregar, né, na memória cache o nosso dado. E ele tem que ser acessado na memória principal, pelo menos na primeira vez. Então, quer dizer, a gente está garantindo aqui que a gente está mantendo a nossa cache L1 carregada com os dados importantes enquanto eles são necessários, né, com um tamanho de cache desse tamanho aqui.